Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um cronograma de estudos e também dicas para você se preparar para o concurso de professor adjunto de Educação Básica 1 da Prefeitura de Osasco. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Então vamos lá! Lembrando que as inscrições para esse concurso, que também tem para cargos de professores especialistas, oficial de escola, enfim, o edital da área da educação da Prefeitura de Osasco, aqui na Grande São Paulo, as inscrições estão abertas e vão até o dia 16 de outubro. Aqui no canal eu já fiz análise do edital do cargo de professor adjunto, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu também fiz a análise do edital, no caso para o cargo de oficial de escola, que eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E corrigindo uma informação lá do vídeo do oficial de escola, é que o vale alimentação não é de R$ 400, e sim de R$ 920, ok? Mais ou menos igual aí do professor. Inclusive, no vídeo da análise do edital para o cargo de adjunto, eu falei todos os benefícios da Prefeitura de Osasco, foi a primeira a falar, então tá bem bacana aquele vídeo. Se você ainda não assistiu, vão ficar os links aqui na descrição do vídeo, assim também como o link lá da VUNESP para você fazer aí a sua inscrição, beleza? Então vamos lá. Esse cronograma de estudos que eu elaborei, ele é exclusivo para quem adquiriu a apostila ou ainda vai adquirir a apostila de professor adjunto de Educação Básica 1, ok? Se você já adquiriu, é só você entrar lá na Hotmart, entrar na sua conta e em Minhas Compras, que estará lá mais um PDF, que no caso será esse cronograma de estudos, ok? E para você que quer adquirir a apostila, é em PDF, custa R$ 30. Vai ficar o link aqui na descrição do vídeo, lá do site da Hotmart. E eu também tenho a apostila, além do professor de Educação Básica 1 adjunto, tem um de oficial de escola, valor R$ 20. Também vai ficar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixo, ok? Mas, além do cronograma, também eu vou dar algumas dicas de estudos. Lembrando que o cronograma é uma sugestão para você se organizar, saber o que você vai estudar no dia e não pegar uma coisa ali, outra aqui do edital aleatória. E depois, quando chegar lá na hora da prova, que inclusive a prova está prevista para 14 de dezembro, então dá tempo ainda de estudar, você acaba ficando perdido ou não lembra mais de nada daquilo que você estudou. Por isso que é importante você se organizar nos seus estudos e ter um cronograma, saber o que você vai estudar no dia. Esse cronograma de estudos, eu sugeri o início dele para 22 de setembro, portanto, na próxima segunda-feira, até o dia 12 de dezembro, véspera da prova. Eu sugiro sempre, com o edital aberto, que você estude de segunda a domingo, sem folga. Edital aberto não tem como ter folga. E no mínimo 2 horas por dia, intercalando 1 hora para cada disciplina. Porque se você estudar tudo de língua portuguesa primeiro, depois tudo de matemática, depois tudo de legislação, depois tudo da bibliografia, do caso dos autores, quando você, por exemplo, chegar lá na hora da prova, lá o que você estudou primeiro de língua portuguesa, você não vai se lembrar. Por isso que é importante você fazer um estudo intercalando as matérias, fazendo esse ciclo de estudo. Se você tiver mais de 2 horas por dia para se dedicar aos estudos, beleza. Se você tiver só 1 hora, daí você adapta conforme as suas necessidades. Se for só 1 hora, estuda só uma matéria, mas vai intercalando. Segunda-feira eu vou estudar, por exemplo, língua portuguesa, daí terça, conhecimentos específicos. Na quarta, matemática, assim por diante. Aí intercalar as matérias, ok? Então, começando na segunda-feira, então vocês ainda terão um final de semana aí para descansar. Segunda-feira, ó, pegar firme aí nos estudos. Segunda-feira, dia 22 de setembro, 1 hora começa com os conhecimentos específicos.
Daí eu coloquei aqui a obra da Alavarce, que vai tratar sobre os ciclos, né, no ensino, e depois língua portuguesa, interpretação de textos. Na terça-feira, 1 hora, Carmen Barbosa, culturas da infância, e depois matemática, operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Ah, professora Jéssica, mas eu sei operações básicas, mas é importante fazer uma revisão. Se você não tiver uma boa base das 4 operações, você não consegue fazer nada de matemática que está sendo pedido desse edital. E é importante também, se você ainda não leu o edital, aproveita esses dias até o dia 22, o final de semana. Tem a análise aqui do edital, mas eu trago os principais pontos aqui no canal. Mas é importante você dar uma lida completa, saber de cabo a rabo todos os conteúdos que estão ali dispostos para você estudar aí do cargo, certo? Aí depois na quarta-feira, conhecimentos específicos, benevites, educação e democracia. Depois, português, classe das palavras e assim por diante. Todos os dias eu coloquei conhecimentos específicos porque será a maior quantidade de questões da sua prova do que português e matemática, ok? Daí eu intercalo português e matemática, dia sim, português, daí no outro, matemática e assim por diante. Lembrando que esse concurso de Osasco não tem redação. Daí eu deixei o domingo para a revisão da semana, mas simulados, principalmente de provas da Banca Vunesp. Inclusive, quem adquire a apostila vai um PDF à parte, só com provas anteriores da Banca Vunesp, inclusive a última prova de adjunto. E você também pode achar mais provas da Banca Vunesp em sites como PCI Concursos, ou que concursos. No que concurso, apesar de ser pago, você consegue fazer o download gratuito das provas e tem bastante provas da Banca Vunesp para professor aí, pedagogo, ok? Então, tira o domingo para revisão e simulados. Daí, segunda-feira, dia 29 de setembro, começa tudo de novo. Daí, você vai ter visto todo o conteúdo programático seguindo essa sugestão aproximadamente no dia 31 de outubro, isso mesmo. Portanto, Osasco não tem uma quantidade tão grande de conteúdo programático para estudar como o concurso de Sorocaba, por exemplo, tá? Daí, novembro e dezembro, você só vai fazer a revisão dos seus estudos. Então, rever o edital novamente, ou os pontos que você ficou com mais dúvida, ou está tendo ali mais dificuldade. Daí, no caso, em dezembro, na reta final, uma revisão geral. Daí você vai estudar até na sexta-feira, certo? Daí eu deixei o sábado, dia 13, para descanso e domingo, o grande dia da prova, que no caso será dia 14 de dezembro. Agora eu vou falar com vocês algumas dicas de estudos. Como eu comentei, você vai dar a primeira volta nesse edital entre os dias 22 de setembro a 31 de outubro. Daí você vai ter o primeiro contato ali com o edital e estudar. Aí depois, como eu falei, você vai rever, fazer a revisão, como também vai se aprofundar naquilo que você teve mais dificuldade. Outro ponto importante, por exemplo, ao estudar conhecimentos específicos, quando você vai ler um autor, seja um resumo, ou até mesmo a obra, tenta ligar as ideias de um autor para outro. Então, por exemplo, o que Paulo Freire e Maria Carmen Barbosa têm em comum? Faça mapas mentais dos autores, ou um texto corrido, ou um áudio para você mesmo, daquilo que você entendeu. Porque assim, a revisão não é ler toda a apostila novamente, ou assistir as videoaulas do curso, mas você rever a partir do seu próprio material de estudos. Entendeu? É assim que se faz revisão. Então, você pode fazer o seu material de estudo com mapas mentais, um texto corrido, um áudio para você mesmo, mas é importante ter esse material próprio seu. E também comparar as ideias, se elas são próximas desses autores. Por exemplo, Carlos Libani e Paulo Freire. A ideia dos dois para alfabetização e letramento são as mesmas ideias? Ou não, ou talvez as ideias são mais próximas no campo da avaliação, por exemplo, da didática, entenderam? Então, um autor vai ligando o outro em certos temas, então você tem que
pegar aí esse esquema. Legislação, grife os artigos mais cobrados. Quando você for realizar provas da Banca Vunesp, você vai perceber que alguns artigos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou da LDB, ou da Constituição, são mais cobrados do que outros. Por exemplo, português. Foque principalmente no primeiro mês de estudos, interpretação de textos e coesão, que é o que mais é cobrado na Banca Vunesp. No segundo mês que você vai para a gramática, mas é importante, antes de ir para a gramática, você dominar a questão da interpretação de texto. Use questões da própria Vunesp, pois a Vunesp, em língua portuguesa, tem certos macetes para você resolver algumas questões. Matemática, eu aconselho você a estudar por 3 camadas. Primeiro, você entender, depois exemplificar e depois exercitar, que é colocar em prática, fazer os exercícios. Resolva pelo menos 15 questões por tema. Vai estudar MMC? Faça 15 questões. Frações, 15 questões. Regra de 3, 15 questões e assim por diante, para você pegar. Anote sempre os erros em um caderno de erros. Outro ponto importante, no final de cada bloco de 1 hora, faça flashcards. O que são flashcards? Cartões com perguntas e respostas simples. Você também pode usar aplicativos no celular, como o Anki, por exemplo. Isso ajuda não só você fazer, vamos dizer assim, um simulado, como a sua própria revisão, o seu próprio material para revisão. E é claro, sempre faça a revisão de 24 horas, a de 7 dias que vai ficar por domingo, 14 dias, mas pelo menos faça essa de 7 dias, que eu deixei reservado para o domingo. Outra dica também, faça provas anteriores, não só faça as questões, mas também simule como tivesse no ambiente de prova, ou seja, o tempo. Então é importante que você faça a prova cronometrada, para você ter a gestão de tempo, para você não ficar nervoso, ansioso na hora da prova. Chegou perto de terminar o tempo da prova e você ainda não passou o gabarito, ainda falta questão para responder. Então, você ter essa gestão de tempo. E outro ponto importante, na hora de resolver as questões ou resolver a prova, é você começar primeiro pelas questões fáceis, que você tem certeza da alternativa correta para garantir os pontos. A médias, que é a interpretação de texto, vai demandar você fazer uma leitura, vai te demandar mais tempo, ou então alguma questão de matemática que tem que fazer muitos cálculos, e depois as difíceis, se sobrar tempo. Se não sobrar tempo, vai ser no chutômetro mesmo, né? Mas o ideal é não chutar, é tentar resolver todas as questões. E na semana final, entre os dias 1º de dezembro e 12 de dezembro, foque nas revisões mais leve, né? Para não sufocar sua mente. Então, priorize os flashcards, os mapas mentais, os resumos, leia diariamente. Não deixe de estudar, mas faça um estudo mais leve. É claro, se você seguir o cronograma certinho, aí desde o dia 22. Se não, se você começar depois, daí você vai ter que pegar firme, daí você esquece esse mês de dezembro mais leve, certo? E o mais importante, tenha regularidade, estude todos os dias, nem que seja um pouco, mas estude, tenha um compromisso com o seu estudo. Quem gosta de ir para academia, não vai, tem lá os dias da academia, é a mesma coisa, só que aqui você vai estudar todos os dias, mas tem esse compromisso, tem um ambiente tranquilo, bacana para você estudar, longe de celular, longe de distrações. Se você é uma pessoa, vamos dizer, muito imperativa, tente estudar 50 minutos ou 55 minutos, tenha 5, 10 minutos de intervalo de descanso para descansar um pouco. E faça um checklist. Pega o edital, imprime a parte do conteúdo programático e vai ticando, ó. Hoje eu estudei isso e isso, aí no dia seguinte eu estudei mais isso e isso, vai ticando. É importante você saber aquilo que você já estudou e aquilo que falta ainda a estudar, certo? E basicamente isso. Eu espero ter ajudado aí com essas dicas, com essa organização. Para o pessoal do oficial de escola, por enquanto eu não tenho cronograma, mas com essas dicas você pode montar aí o seu próprio
cronograma, certo? E me lembrando mais uma vez que eu tenho a apostila aqui para Osasco, para o cargo de professor adjunto de Educação Básica 1, valor R$ 30. Vai ficar o link aqui na descrição do vídeo, é em PDF. Além da apostila em PDF com todos os conteúdos do edital, com questões, com links de vídeos do YouTube, complementando a leitura, tem provas anteriores da Banca Vunesp e agora o cronograma de estudos, e tudo isso por R$ 30. Aonde que vocês vão encontrar tudo isso por R$ 30? Em lugar nenhum, somente aqui, beleza? Bom, até a próxima. Tchau!